Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Vamos ver aqui no nosso objetivo da aula? Acompanhe aí com a professora. Então, hoje nós vamos comparar as chances de um evento acontecer num total de possibilidades do espaço amostral, associando a representação fracionária como forma de registro da sua probabilidade. Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com a probabilidade. Lembra o que é a probabilidade? Nós já trabalhamos aqui nas nossas aulas anteriormente, vocês lembram? Isso, a probabilidade é a gente calcular ou a gente estabelecer as chances de um evento acontecer. Um evento aleatório, aquele que a gente não tem controle. Como, por exemplo, quando eu lanço um dado na mesa. Eu sei qual é o valor do número que vai sair no dado quando eu lanço ele na mesa? Não, né? Por quê? Porque ele é um evento aleatório. Mas eu posso determinar as chances de um número específico sair. Isso é que a gente trabalha com a probabilidade. Então, para começar, a professora trouxe aqui uma atividade de abertura, né, da nossa aula de hoje. Essa atividade consiste em adivinhar ali atrás das portas um brinquedo. O menino que está aí, né, que a gente vai chamar de Pedro, ele não está enxergando aqueles brinquedos, eles estão atrás de uma porta, então para ele não é visível. Mas nós conseguimos enxergar, né? Para a gente poder fazer atividade, nós temos que enxergar qual é o brinquedo que está atrás da porta. Então, nós temos a porta 1, a 2 e a 3. Na 1 tem uma caixa, na 2 tem uma bola e na 3 tem um carrinho de controle remoto. Então, vamos ver conosco aqui, com a professora aqui, né? O que diz ali o enunciado. Pedro está participando de uma brincadeira. Nela, ele precisa escolher uma porta cuja atrás esteja um brinquedo. Observe a imagem com essa situação. Então, a gente já acabou de observar a imagem com a situação ali das 3 portas. Quais as chances do Pedro escolher uma porta com um carrinho? Bem, nós temos ali uma porta com um carrinho atrás, não é verdade? Mas quantas portas tem ao todo? Isso, nós temos 3 portas. Mas o carrinho só tem uma porta com carrinho. Então, a gente diz que das 3 portas que a gente tem, né, em apenas uma delas está o carrinho. Então, as chances deles escolher esta porta com o carrinho é 1 em 3. Isso mesmo, então vão olhando aí o vocabulário que a professora trabalha, né? Veja que a professora está falando 1 em 3, né? Veja, esse vocabulário a gente tem que começar a aprender, porque na probabilidade a gente usa bastante esse vocabulário, tá bom? E a bola? Como que a gente vai saber agora as chances dele escolher a porta com a bola? De novo, quantas portas nós temos? Isso, nós temos 3 portas. A bola está atrás de quantas portas? Isso, a bola está atrás apenas de uma porta, isso mesmo. E aí, se é uma porta que está com a bola e são 3 portas, acontece o que aí nas chances da escolha da porta? Isso, nós também temos a mesma situação que aconteceu com o carrinho, né? Está acontecendo a mesma coisa com a bola. Nós temos 3 portas e apenas uma delas está a bola. Então, as chances dele escolher a bola é também 1 em 3. E qual é a chance agora dele escolher uma porta com algum brinquedo? Bem, atrás da primeira porta nós temos uma caixa que não dá para saber o que tem dentro dela. Então, a gente não pode dizer que tem brinquedo ali dentro, tem uma caixa só, que inclusive pode ser vazia, ou pode ser uma caixa de sapato, ou pode ser uma caixa de qualquer coisa, mas a gente não pode ter certeza que é brinquedo. Então, a gente não pode considerar essa primeira porta como uma porta de brinquedo, né? Muito bem. E a 2 e a 3, eu posso considerar como portas de brinquedos? Posso, isso mesmo. Então, eu posso considerar a porta 2 e a porta 3 como portas que têm brinquedos atrás delas. Ótimo! E para escolher
a porta que tem brinquedo, ou seja, independente se é bola ou se é carrinho, quais as chances dele escolher a porta que tem brinquedo? Vamos observar, se nós temos 3 portas, em 2 delas há algum tipo de brinquedo, então a chance dele escolher uma porta que tem brinquedo é 2 em 3. Isso mesmo, 2 em 3, porque são 2 portas que têm brinquedo nas 3 opções que a gente tem ali, né? Então isso a gente pode determinar olhando para a situação, que é o que a gente acabou de fazer. Muito bem, crianças, então vocês viram aí uma situação de uso de probabilidade, né? Veja, a gente tinha uma situação de 3 portas, em algumas dessas portas nós tínhamos brinquedos e na outra a gente tinha uma caixa. Bem, a probabilidade não pode dizer com certeza, né, que o Pedro vai escolher a porta de brinquedo, mas ele tem muitas chances de escolher a de um brinquedo e menos chances de escolher uma que não tenha nenhum brinquedo. Então, observaram aqui o uso da probabilidade numa brincadeira de escolha de portas? Então, essa é a nossa introdução da aula de hoje. E agora nós vamos fazer mais uma análise. A gente vai ficar na nossa aula de hoje analisando algumas situações de probabilidade. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos pegar aquela folha, né, da atividade que vocês receberam da escola para a gente resolver aqui na aula. Mas, por enquanto, vamos, junto com a professora Anali, fazer a análise de mais algumas situações. Vamos lá comigo. Vamos analisar essa situação aqui de um jogo, né? Onde as crianças estão brincando ali no campo. E essa situação é de futebol, né? Quem já assistiu algum jogo de futebol aí? Ah, aposto que bastante gente já assistiu um jogo de futebol. Bem, no jogo de futebol, antes de começar, 2 jogadores, um de cada time, vão lá junto com o juiz para decidir quem que começa a jogar com a bola. E para decidir quem começa a jogar com a bola, o que o juiz faz? Ele joga uma moeda, isso mesmo, ele joga uma moeda e joga e coloca na mão. E a face que cair aqui, né, virada para cima, é daquela pessoa que escolheu, né, a face. Por exemplo, eu escolhi a face da cara e na hora que eu joguei a moeda, o meu time vai começar porque caiu cara. Ou se caiu coroa, o outro time começa. Então é assim que é feita a escolha no início dos jogos de futebol, né? A maioria deles é assim. E no caso aqui do nosso amigo, dos nossos 2 amigos aqui, né? A Lúcia e o Jorge, eles também foram fazer isso. Eles estão jogando lá e estabeleceram algum diálogo aqui. É isso que a gente vai analisar agora. Lúcia e Jorge vão brincar de chutar bola ao gol. Veja como eles decidiram quem começaria a chutar a bola. Então a Lúcia fala ali, ó, como vamos decidir quem começa a chutar? Aí o Jorge diz assim, podemos jogar cara ou coroa. Isso, eu escolho cara. Se sair cara, você ganha e eu fico no gol. Agora, se sair coroa, eu que ganho. Provavelmente ela vai ter que ir pro gol, né? Porque se ele vai chutar, ela vai pro gol. A pergunta, as situações que nós vamos responder agora diante dessa situação aí do jogo é a seguinte, olha, embaixo lá, ó. É possível saber qual será o resultado do lançamento de uma moeda? Por quê? Na hora que eu jogo a moeda, eu tenho certeza qual é o resultado que vai sair na moeda? Sim ou não? Tudo bem. Certeza absoluta eu não tenho. Mas eu posso ter a probabilidade de sair uma das 2 faces. Ou eu posso determinar a chance que eu tenho de sair aquela determinada face. Isso eu posso fazer. Eu não posso ter a certeza, mas eu posso fazer isso. Então vamos lá. Há quantas possibilidades de resultados ao lançamento de uma moeda? Então, se a gente for analisar, né, nós temos aí 2 situações, cara e coroa. Então, nós já vamos responder aí as nossas situações, só um minutinho. E a última, qual será a chance de cada um deles ganhar o lançamento dessas 2 moedas? O lançamento dessa moeda? Então, nós vamos responder agora, né? Então, vamos ver lá. Primeira situação, né? Olhando para a situação, nós vemos que as possibilidades são cara e coroa. Ou seja, há somente 2 possibilidades. Uma é cara, outra é coroa. Muito bem, então contem aí, são 2.
Se sair uma das duas, ou cara ou coroa, né? Então, para a gente fazer com que saia ou cara ou coroa, a gente vê que tem uma chance para cada uma delas, né? Nós temos uma chance para cara, uma chance para coroa. No total de possibilidades, nós temos duas. Então, para sair uma das duas, ou cara ou coroa, nós temos uma oportunidade em duas. Desse modo, podemos dizer que teremos para cada uma delas um meio de chances, ou metade de chance. Isso mesmo, metade de chance significa metade mesmo, ou seja, das duas eu tenho ou uma cara ou outra coroa. Então só tem duas chances, metade para uma, metade para outra. Então por isso que a gente coloca ali a fração 1/2. Vamos observar agora o registro? Vamos lá. Então tá aí, ó, né? A cara, 1/2. A coroa, 1/2. Eu usei uma fração. O número que está embaixo é o denominador, que ele vai dizer para a gente, nessa situação da probabilidade, quais são todos os resultados possíveis do jogo, né? Desse evento aí. Quais são todas as possibilidades? Ou cara ou coroa. Então são duas. Todas as possibilidades são duas. Eu só tenho duas chances. Ou é cara ou é coroa. Não existe outra. Por isso que eu coloquei o 2 embaixo do denominador, que significa os resultados possíveis, todos eles. E em cima eu coloquei o resultado favorável àquela situação da cara ou o resultado favorável da situação coroa. Então, no caso, o numerador da fração vai me dizer assim, ó, o resultado favorável a esse específico evento, tirar cara, é 1 em 2. E tirar coroa também é 1 em 2. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando com a probabilidade, o registro, né, da probabilidade em forma de fração. E aqui para a gente conceituar então, né, que a probabilidade é a medida de algo acontecer em um acontecimento ou um fenômeno aleatório, ou seja, eu não tenho certeza de acontecer aquele evento. Então, nesse fenômeno aleatório, né, de resultados prováveis, porque eu posso, todas as situações de probabilidade que eu vou determinar, é de situações que são possíveis de acontecer, né? Ela é indicada pela fração, então olha ali, ó, probabilidade é igual, fração, o número de cima, que é o numerador, é o número de resultados favoráveis, e o de baixo é o número total de resultados possíveis. Então, observando aqui continuando ainda, né, na nossa situação ali da cara e da coroa, a gente viu ali, ó, que nós temos a mesma chance para cara e a mesma chance para coroa. Quando acontece isso, a gente diz que nós temos eventos equiprováveis. Por que equiprováveis? Porque são chances iguais. Isso mesmo, chances iguais significam eventos equiprováveis. Então vejam aqui, né? Nós tínhamos cara, coroa, duas possibilidades. Então esse é o número do denominador. Somente cara é uma chance nas duas que eu tinha, 1/2, metade. Tirar coroa também, 1/2, a outra metade. Então nós temos aqui as chances iguais. Quando nós temos chances iguais, o evento é equiprovável. A gente chama de evento equiprovável. Compreenderam isso? Muito bem, isso é bom a gente guardar na nossa memória, tá? Esse tipo de evento equiprovável, daqui para frente a gente vai falar bastante dele. Então não esquece aí. Pois bem, meus amores, então a gente começou aqui a nossa aula, né? Analisando algumas situações, respondendo aqui, né, e incluindo, né, nas nossas situações eventos equiprováveis. A gente acabou de ver que o evento equiprovável é aquele evento que tem mesmas chances. Agora chegou a hora de a gente realizar as nossas atividades. Então você vai lá no material e pega essa folhinha da escola que você recebeu, justamente nessas duas atividades que estão lá na folha. As duas atividades da aula de probabilidade. Então você vai na folha e procura onde estão, né, estas duas atividades. Dá uma olhadinha aí, eu vou dar
um tempinho bem curtinho para você localizar. É bem facinho. Ela tá aí já quase no final da segunda folha de vocês. Acharam? Então, tá bom. Então, essa atividade aí nós vamos fazer com a professora, tá bom? A primeira atividade lá, número 1, é essa aqui do jogo, tá? Então, diz lá a seguinte. Ângelo e Bianca estão brincando com um jogo de tabuleiro. Nesse jogo, na sua vez, cada jogador lança o dado e desloca seu pino, o número de casas correspondente à pontuação obtida no dado. Vence o jogo quem primeiro alcançar a chegada, ou seja, completar 30 casas. Veja a seguir a posição do pino de cada um deles no tabuleiro. Então vejam lá, a posição do pino do Ângelo, a posição do pino da Bianca. No caso daqui da professora, tá colorido, né? O de vocês está preto e branco, mas dá para enxergar direitinho, ó. O Ângelo está ali na casinha, olha o número da casinha lá onde está o pino do Ângelo. E olhe também na casinha, o número da casinha onde está o pino da Bianca. Olharam? Isso! Então agora vocês vão, a partir dessas informações que estão aí nesse tabuleiro, responder as perguntinhas aí debaixo da folha de vocês. Nós temos 5 perguntinhas. Então, para isso, vocês vão ter 5 minutinhos, ok? Então, bora lá fazer!
Muito bem, crianças, então tá aí, ó, vamos corrigir junto com a professora as perguntinhas, né, que estavam para vocês responderem lá. Então vamos lá. Quantas casas faltam para Ângelo alcançar a chegada do tabuleiro? E para a Bianca chegar a essa casa? Então, vamos responder uma, depois respondemos a outra. Vamos ver quantas que faltam? Então, para Ângelo faltam 3. Por quê? Porque o Ângelo está no 27, olha ali, ó, 27. Para chegar no 30 faltam 3 casas. E para a Bianca faltam 2, porque ela está no 28, né? Então, 28 para chegar no 30 falta 2. Muito bem. Se você acertou, ótimo. Se você errou, não tem problema. Apaga e arruma. Sem problema nenhum. A gente aqui tá para aprender. Se a gente errou, a gente também pode consertar. Tudo bem? Vamos para o seguinte. Quais pontos Ângelo precisa tirar no lançamento do dado para alcançar a chegada? E quais pontos Bianca precisa tirar para chegar a essa casa? Então vamos lá. Se Ângelo precisa, né, está na casa 27 e faltam 3 para ele chegar ao final, então para ele nós temos 3 pontos no dado. E para a Bianca, 2, porque faltam 2 casas para ela chegar ao final. Então aí, ó, 3 para Ângelo, 2 para Bianca no dado. Muito bem. Terceira pergunta. Agora é a vez de Bianca jogar. Qual a probabilidade dela obter a pontuação necessária para ganhar o jogo? Por quê? Então pensa lá. A Ângela está no 28, né? Não é a Ângela, é a Bianca, desculpe. A Bianca está no 28. Se é a Bianca que vai jogar, a probabilidade dela de obter, né, essa pontuação para chegar lá no 30 é de quanto? Vamos pensar com a professora. Quantos números tem um dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então se ela está jogando dado e ela precisa tirar o número ou o ponto 2 no dado, se o dado tem 6 números e ela precisa só do 2, qual é a chance da Bianca chegar lá no 30 com a jogada do dado? Vamos pensar, qual o total de possibilidades? 6 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tem o dado. Ela precisa do 2. Então, ela tem uma chance nas 6 oportunidades que o dado dá, né? O dado tem 6 faces. Uma face é o número 2. Então, uma chance das 6 que eu tenho de possibilidades. Então, quando eu vou analisar as chances, eu tenho que observar isso, né? Ela precisa do 2. E na hora que joga o dado só pode sair ou 2, né? Só pode sair uma vez. Não tem vários números 2 dentro do dado. Só existe um número 2 no dado. Então, é uma chance nas 6 possibilidades que tem o dado, que são os 6 números. Entenderam isso? Se você não conseguiu fazer, não tem problema não, vai lá e completa lá, que é 1 em 6 ou a fração 1/6, né? Que é o registro, né, da probabilidade em forma de fração, ok? Vamos lá agora para outra pergunta, a letra D. E se fosse a vez de Ângelo jogar, qual a probabilidade dele obter a pontuação necessária para ganhar o jogo? Por quê? Então vejam lá. Agora, o Ângelo precisava, se fosse a vez dele, ia precisar do número 3, né? Porque faltam 3 casas para chegar ao final. Se precisa do número 3, é a mesma situação da Bianca. Ela precisava do 2, ele precisa do 3. Quantas possibilidades eu tenho no dado? Né? Todas as chances que eu tenho de jogar o dado, quantas faces eu tenho no dado? 6, então eu tenho 6 números, 6 possibilidades de jogar o dado e cair algum número. Eu não posso jogar dado e cair letras, né? Porque nesse caso aqui o dado é numérico. Mas a chance dele tirar 3 no jogo ali do dado, naquela jogada, só existe uma, isso mesmo, uma nas 6 possibilidades que o dado oferece. Então aqui também, né? O Ângelo vai ter a probabilidade igualzinho à da Bianca, né? 1 em 6, 1/6 ou 1 em 6, né? Ótimo. O que a gente pode concluir agora observando as chances de cada um deles? O que a gente pode concluir olhando as chances da Bianca e as chances do Ângelo? Isso, olha, tem gente que já entendeu aqui a nossa dinâmica, né?
Da probabilidade quando acontece de ter iguais chances. Se eles têm iguais chances, né, podemos dizer que os dois eventos, tirar 2 no dado ou tirar 3 no dado, são eventos equiprováveis. Eles têm as mesmas chances de acontecer. Ok? Muito bem. Se você conseguiu, ótimo, muito bem. Parabéns pelo teu esforço, porque a gente, né, se esforçando, a gente consegue. Mas se mesmo você se esforçando ainda não conseguiu, não tem problema. A gente vai lá, paga e arruma, ok? Então arruma o teu aí se você não conseguiu obter essas informações que a professora passou aqui. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para a nossa segunda atividade da folha. Olha lá na folha de vocês, tem lá um desenho de umas moedas? Então, nós vamos fazer essa atividade agora, né? Do lançamento de uma moeda, podemos tirar cara ou coroa. Nossa, a gente já viu isso aqui no começo da aula, né? Lembra lá do jogo, lá que estavam os dois amiguinhos? Então, aqui nós vamos fazer a mesma situação. Escreva todos os resultados possíveis, que é o espaço amostral, para o lançamento simultâneo de duas moedas. Utilize C para cara e K para coroa. Então, você vai fazer isso, você vai escrever aí, se você pegar duas moedas, inclusive, se você quiser fazer essa experiência, né, aleatória aí na sua casa, pode. Pega duas moedas iguais, porque não pode ser de moedas diferentes, tá? Duas do mesmo tipo, pode ser de real, pode ser de centavos, não interessa. Tem que ser duas moedas de mesmo valor, de igual, né? Porque elas têm que ter as mesmas faces. Aí você joga a moeda para cima, as duas junto e segura na mão. Essa experiência de lançar as moedas junto e segurá-las vai nos oportunizar duas faces viradas para cima, né? Então, eu quero que você me diga quais são essas faces que a gente pode tirar. Não que a gente vai tirar com certeza, mas que a gente pode tirar no lançamento das duas. Aí você usa a letrinha C para dizer, né, cara. Então, C, cara. E o K, né, o K, você coloca a coroa. Então, C, cara, K, coroa. Aí você junta essas duas letrinhas dizendo, ah, pode sair cara e coroa. Ah, mas pode sair cara a cara também. Pode também. Então, escreva para a professora todas as possibilidades de você jogar e cair as moedas na tua mão de face virada para cima. Quais são essas faces viradas para cima? E depois, nós vamos responder essas 3 perguntinhas que dizem assim, ó. Letra A. Qual a probabilidade de sair no lançamento das duas moedas as mesmas faces? Aí você vai olhar para essas chances que você colocou ali, né, de todas as chances que você escreveu, e vai olhar quantas são de mesma face. E vai me responder. Depois, qual a probabilidade de sair duas faces diferentes? Está lá também escrito naquela que você respondeu aqui em cima, quando você montou, né, o espaço amostral. Lembra que a gente já trabalhou com o espaço amostral aqui na aula também? Vamos recordar só rapidinho para ver o que é o espaço amostral? O que é o espaço amostral? Isso mesmo, ó, tem gente que eu já estou conseguindo escutar aqui. O espaço amostral é o conjunto de todas os possíveis resultados, todos os possíveis resultados. Igual nós fizemos agora há pouco, no lançamento do dado. Quais são todas as possibilidades de lançar o dado? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. Posso tirar qualquer um desses números no lançamento do dado. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai montar um espaço amostral usando moedas. E depois a gente vai responder a terceira. O que podemos dizer sobre as chances de cada um ao comparar os 2 eventos anteriores? Então é isso que você vai fazer. E para isso a professora vai dar 5 minutinhos para você responder aí nessa folha que você recebeu da escola, ok? Olha aí na folha de vocês, responde que daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Vamos lá?
crianças? Conseguiram? Responderam a atividade? Ah, que legal. Vamos lá corrigir com a professora, então? Vamos ver lá com a professora. Então, nós vamos corrigir lá. O espaço amostral no lançamento de duas moedas simultaneamente. E quais são essas possíveis... quais são as possibilidades de eu lançar duas moedas e ter cara ou coroa? Então, vamos ver com a professora aqui. Então, nós temos lá, ó, lançando, podemos ter cara com cara, podemos ter coroa com coroa. Podemos, né? Olha bem como é que a professora chama de cara e olha bem o que a professora chama de coroa aí no desenho, tá? Então, podemos ser cara a cara, podemos ter coroa a coroa. Mas podemos ter a primeira moeda com cara e a segunda com coroa. Podemos. E ao contrário também, podemos ter a primeira moeda com coroa e a segunda moeda com cara. Então, no nosso registro das letrinhas, ficaria assim, ó. Cara, cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa, cara. Isso? Corrigindo? Ficou igualzinho da professora e o de vocês? Muito bem. Se alguém não conseguiu achar assim, pode apagar e arrumar. Não precisa estar na mesma ordem da professora, né? Vocês podem ter feito ordens diferentes, mas contanto que tem essas 4 possibilidades aí. Agora vamos responder as perguntas. A probabilidade de sair no lançamento das duas moedas as mesmas faces é de... Bem, quantas chances nós temos aí no lançamento de duas moedas? 1, cara a cara. 2, coroa a coroa. 3, coroa a cara. 4, cara coroa. Então, nós temos 4 do total. E ter a mesma face eu só posso ter nas duas primeiras, né? Que é cara a cara ou coroa a coroa. Então, eu tenho 2 chances em 4. Ou 2/4. Isso, muito bem. Se você não conseguiu responder 2/4 em fração, mas escreveu 2 em 4, também tá certo, tudo bem? O registro fracionário, ele é um registro oficial, mas se você escreveu 2 em 4, também tá certo. Agora vamos para a segunda pergunta. A probabilidade de sair no lançamento das duas moedas faces diferentes é de quanto? Face diferente. Agora, olhe lá. Eu tenho diferente? Também 2 em 4, né? Ou 2/4 de chance de tirar moedas com faces diferentes. E a terceira e última situação que nós tínhamos que responder é: podemos concluir que os 2 eventos anteriores são eventos equiprováveis. Ou seja, eles têm as mesmas chances de acontecerem. Isso que vocês acharam também? Ótimo, muito bem. Olha lá o primeiro evento, 2 em 4. O segundo evento, 2 em 4 também. Então, nós temos eventos equiprováveis, ou eventos que acontecem com as mesmas chances. Corrigido? Muito bem. Parabéns pelo teu esforço, aquilo que você colocou ali, tentou fazer e mesmo que errou, apagou e arrumou. Não tem problema. Agora vamos para o final da nossa aula. Já estamos chegando no final da aula. O que a gente aprendeu hoje, professora? Vamos ver aqui com a professora o que a gente aprendeu? Hoje nós vimos que para determinar as chances de um evento acontecer, nós estabelecemos uma relação entre o total de possibilidades e a possibilidade favorável àquele evento, né, específico que nós estamos estudando. Ou seja, é a razão entre os resultados favoráveis pelo total de resultados. Nós determinamos também as chances de eventos aleatórios acontecerem usando as frações. Isso a gente também usou. E verificamos que quando 2 eventos possuem as mesmas chances, nós chamamos eles de eventos equiprováveis. Viram quanta coisa a gente viu na aula de hoje? Eu espero que vocês tenham compreendido. E essas atividades que a gente fez nos levou, né, a cumprir o nosso objetivo da aula, que era determinar as chances dos eventos em situações de eventos equiprováveis. Vocês lembram, né? Bem, meus amores, então a nossa aula tá terminando. A gente já tá, né, dando quase tchau. E o recadinho da professora é o de sempre, né?
Continue aprendendo, porque isso é o mais importante aqui para nós. E aí, ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijinho. Vem aí, arte! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula de arte que está assim, ó, super movimentada, porque o nosso tema de hoje é sobre cultura africana, afro-brasileira. Vamos trazer aí as artes lá da África que vieram para o Brasil juntamente com os africanos, né? E vamos ver que novas culturas surgiram a partir daí. Vamos ver o nosso objetivo de hoje? Identificar e apreciar formas distintas da arte africana e afro-brasileira, tradicionais e contemporâneas. Parecem palavras difíceis, não é mesmo? Mas vocês vão entender tudo isso durante a nossa aula de hoje, certo? Vocês também vão precisar, separa aí um material para hoje, 2 garrafas PET. Se não tiver, não tem problema, vocês vão poder fazer atividade do mesmo jeito, certo? Mas é que a garrafa vai fazer parte aí da nossa aula e vai deixar a nossa aula assim mais movimentada, mais alegre e barulhenta, tá? Então separa aí. Também vamos usar lápis de escrever e a borracha. Se tiver o lápis de cor em casa também, deixa separadinho aí para nossa atividade. Certo? Então pega lá, 1 minutinho para você ir procurar o material. Material separado? Então vamos lá para a nossa aula. Eu trouxe para vocês hoje um artista plástico muito famoso. Já faleceu, ó, nasceu em 1898 e faleceu em 1966. Observem bem essa data, gente, 1898. Se chamava Heitor dos Prazeres. Então, olha a data que o Heitor nasceu, o ano, tá? Olha a cor do nosso artista, e aí vocês vão poder associar, fazer algumas associações aí. A abolição da escravatura foi em 1888, certo? Então vocês podem observar que o Heitor dos Prazeres nasceu poucos anos depois. Por que eu trouxe ele? Justamente porque vamos falar sobre cultura afro-brasileira, sobre aquela cultura que se formou dos descendentes dos africanos. E aí eu trouxe essas telas do Heitor dos Prazeres. Eu quero que vocês observem com muita atenção. São 3 telas diferentes, porém elas são muito parecidas. Primeiro, olha o que essas pessoas estão fazendo nessas pinturas. Pensa aí comigo. Elas estão paradas, estão se movimentando. Já deu para perceber, estão dançando, estão cantando, né? Existe aí instrumentos musicais nas 3 telas, certo? Então a gente pode até observar que a tela do meio parece que é no carnaval, né? Tem até um palhaço ali com um bandolim, certo? E a maioria das pessoas retratadas nessas obras são negras. Por que eu trouxe então essas obras? Porque vamos trabalhar hoje exclusivamente a cultura afro-brasileira, a identidade da cultura no Brasil, como que se formou, né? A partir da metade do século XVI,
nós sabemos que os africanos chegaram no Brasil e vieram trabalhar como escravos, né? Um período bem triste da nossa história. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições que eles já cultivavam lá na África. Então eles tinham uma cultura muito forte e completamente diferente da cultura que já estava aqui no Brasil, né? Que era a dos europeus e dos povos indígenas, certo? E a união de toda essa cultura, né, se misturou de todos esses elementos que vão dar origem à nossa identidade brasileira. Então, até então, não existia assim uma identidade certa, né? Porque veio os europeus, os indígenas já estavam aqui, os africanos vieram com outra cultura. Com o tempo, tudo isso foi se misturando. Pensa tudo isso aí dentro lá de uma batedeira de bolo, né? Foi se misturando e foram surgindo novas artes, novas culturas, certo? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Novas culturas que surgiram dessa união. Não vou falar só da cultura europeia, não vou falar só da cultura africana ou só da indígena. Não, nós vamos misturar as três e vamos ver o que vai dar esse mix aí. Então vejam só, vamos começar pela dança. Hoje nós vamos falar de dança e música, porque isso é muito forte no povo africano, tá? A dança africana, ela sempre apareceu em momentos da vida diária das tribos, né? Era no corte da cana, durante as colheitas, quando se preparava a farinha, né? Antigamente não existia moinho, existia o pilão, jogava as sementinhas lá dentro do pilão, que era um pote de vidro, de madeira, né? Um tronco de madeira furado, oco, e a pessoa ia lá e esmagava, né? No interiorzão aí ainda existe as pessoas que fazem isso lá no sítio, e moía o milho dentro do pilão. Para fazer todo esse movimento, eles já criavam uma certa coreografia e tinham as cantigas de trabalho, tá? Então isso também veio junto com o povo africano. Durante a caça, durante a pesca, tudo eles usavam não só a dança como a música. E principalmente em ritos e tradições religiosas, né? A gente não canta lá na igreja os louvores, os africanos também cantam, né? Nos seus louvores, em homenagem aos deuses, em homenagem à natureza, né? Cantavam nas coroações dos reis, certo? E também na morte. Quando a gente vai lá no velório, no enterro, a gente canta um cântico lá da nossa religião. Os negros também cantavam cantigas próprias da sua cultura religiosa, certo? Então, olha quanta coisa que o povo africano contribuiu, trouxe lá da África para cá. Vamos ver no que virou isso aí. Passa para nós, professora. Aí vieram as primeiras danças, né? O jongo, que é uma dança de origem africana que permitia aos escravos que eles pudessem se comunicar sem que os senhores do engenho, lá os capatazes das fazendas, percebessem o que eles estavam falando. Então eles usavam a própria dança e a música para poder se comunicar, certo? E ali, através do jongo, é que eles transmitiam as coisas tristes que estavam sentindo, que eles não poderiam falar abertamente. Então, se fazia através da dança e da música. E aí nós temos o lundu, que também é uma dança de origem africana, trazida pelos escravos da região lá de Angola e do Congo. E é um ritmo característico na formação da música brasileira. É muito importante o lundu, porque foi do lundu com outras danças que surgiu o maxixe, tá? O maxixe também é uma dança afro-brasileira, tá? Aqui já tem uma mistura. Misturou o lundu com outras danças e saiu o maxixe. Então já é uma dança afro-brasileira. Vamos ver o que mais que aparece aí? Então, assim como a miscigenação de culturas, a dança incorporou matrizes europeias e indígenas. Quando a gente fala matrizes, é aquela que surgiu, tá? A primeira que veio lá com os africanos e se misturou com as europeias e com a indígena. E aí surgiram novas manifestações folclóricas.
já não se percebe mais quais são as origens étnicas. Quer dizer, a gente já não consegue mais saber se essa dança é só africana, ou se ela é só indígena, ou se ela é só europeia. Não, porque elas se misturaram, certo? E aí surgiram as modalidades de dança que são exclusivamente agora brasileiras, como é o caso do maracatu. Quem nunca ouviu falar do maracatu? Maracatu tem várias formas de dançar e cantar, tá? Ele é um dos ritmos de tradição africana que hoje é difundido em todo o Nordeste brasileiro, especialmente nas cidades de Recife e Olinda. E olha só que colorido nas roupas, né? Instrumentos de percussão, que a gente já vai ver quais são, certo? E pode passar, professora Milene. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho para depois. Passa mais uma vez. Isso. Eu quero primeiro mostrar para vocês os instrumentos musicais que são utilizados no maracatu. Olha só esse primeiro instrumento. Ele tem um som de lata, ele é feito de lata na verdade, certo? E ele dá a marcação do tempo. Vocês já vão observar, é o gongyo. Nós temos aqui os tambores. Esses tambores, eles também têm um nome diferente de outros tambores. Aqui são as alfaias. E esses tambores mais compridos que vocês veem aqui são os atabaques. Então vocês podem observar os atabaques e aqui embaixo observem que parece um purungo, né? Olha só, na verdade ele é um purungo, aquele usado para fazer cuia. E ele recebe uma sainha toda de contas em cima, que é o que vai dar o movimento dessa saia que vai dar o som. Chama chequerê. E ao lado, o que a gente já conhece, que já foi feito aqui nas aulas também, que é o ganzá, tá? Instrumento metálico. E agora nós vamos ouvir e assistir um vídeo de uma batucada do maracatu. Esse grupo aqui é de Ponta Grossa, vocês vão ver lá no cantinho a Prof. Cris aparece tocando o ganzá, bem faceira, né? E foi numa das feiras do livro que a gente fez essa apresentação, tá? Olha que legal. Vamos deixar a imagem aqui, eu só quero mostrar, ó. O ganzá, né? Tínhamos 3 ganzás aqui. O gongyo, que é aquele instrumento parecido com o agogô, feito de lata. O chequerê, as alfaias, que são esses tambores, e esses outros tambores que são os atabaques, certo? Então, maracatu para vocês. Nós temos também o samba de roda, que é uma variação musical do samba, tocado com pandeiros, atabaques, berimbaus, chocalhos e viola. Mas você sabe como surgiu o samba? O samba teria surgido, ele já veio com as características africanas, da música africana. Mas lá na Bahia, no recôncavo baiano, depois, mesmo no Rio de Janeiro, depois que os escravos foram libertados, né, pela lei, essas pessoas não tinham para onde ir, né?
ganharam lá a liberdade, mas não tinham casa, não tinham terra, não tinham trabalho. Como que elas iam sobreviver? Ninguém parou para pensar nos escravos, né? E acabaram indo para os grandes centros, para onde já existiam cidades. E aí que começaram a surgir as favelas, gente, porque as pessoas não tinham onde morar. O que elas faziam? Elas pegavam um terreno lá que não pertencia a ninguém, lá no pé do morro, né, onde ninguém jamais poderia imaginar que poderia se morar, e começava a construir pequenas casas, tá? Então, isso é favela, são construções ilegais, digamos assim, e não regularizadas. Então, não quer dizer que lá na favela só tem gente má, só tem bandido. Não, tem também, com certeza, ainda mais do jeito que as favelas se formaram, certo? Como elas cresceram muito. Mas o surgimento das favelas foi dessa maneira. E o que aconteceu? O escravo foi lá, começou a construir aqueles pequenos barracos, porque ele não tinha onde morar, não tinha como viver. E a única diversão que eles tinham, e o que eles tinham de bem forte na cultura deles, eram a dança e a música. E aí começaram a surgir as rodas, né? Uma forma deles se divertirem, de passar um pouco aquela tristeza das dificuldades da vida. Então surgiram o samba de roda, certo? Muito bem. E aí, além das palmas, também são utilizados instrumentos de corda e percussão no samba. Então nós temos ali o pandeiro, que é um instrumento de percussão, o tamborim, o surdo, que é um tambor bem grande, e o tantã também é outro tipo de tambor. E aí nós temos o bandolim e temos o cavaquinho também, que são instrumentos de corda, certo? São usados no samba. E aqui vamos falar um pouquinho da capoeira, tão conhecida capoeira que vocês conhecem, né? É uma expressão cultural brasileira, mas que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Ela não é necessariamente uma música, mas também não é uma luta, né? Ela é uma mistura de tudo. Por quê? Porque a capoeira surgiu lá também dentro da senzala, quando os escravos, como eles não poderiam se exercitar a luta na hora de fugir, para poder fugir, eles criaram a capoeira. Então era uma forma de dança, mas que na verdade eles estavam treinando passos de luta, certo? Vamos ver então o que vem depois? E aí a gente vai para a nossa atividade. Tá com o seu material aí? Pega a sua folhinha de atividades que você recebeu, certo? E aí nós temos um marque o X na resposta correta. Quais são as danças afro-brasileiras? Então é o que nós estamos vendo. Será que o balé é afro-brasileiro? O lundu, a valsa, o maxixe, o samba de roda, o maracatu. Então, um minutinho para vocês responderem aí. Então, difícil? Com certeza não, né, crianças? Vamos ver se vocês acertaram? Olha lá, são danças afro-brasileiras. O lundu, o maxixe, o samba de roda e o maracatu, né? Balé e valsa, acho que não, né? Então, se você marcou aí, apaga, faça direitinho, né? E nós temos essas 4 danças afro-brasileiras. Vamos para a próxima? Ah, essa tá bem fácil, não vou nem ler para vocês. Vai lá, um minutinho para responder.
E aí, responderam? Para pintar precisa mais de 1 minuto, né, gente? Mas com certeza, se vocês fizerem um X, olha lá, quais são os instrumentos utilizados no samba na roda de samba? O pandeiro, o cavaquinho, o surdo. Será que o acordeon faz parte do samba? Acho que não, não é mesmo? Então, olha só, se você respondeu esses 3 instrumentos, você acertou. Depois você pode pintar a atividade para mandar para a escola bem bonitinho, certo? Mas marcando o X já está ótimo. Vamos ver o que vem depois. Ah, essa é bacana, hein? Vou falar para vocês sobre o maculelê. É uma dança folclórica originalmente praticada por negros e caboclos que simula uma luta com bastões de madeira ao som de atabaques e cânticos. Então, se vocês observarem, nós temos ali um afrodescendente e aquela menina ela está vestida de indígena. Por quê? Porque aqui existe uma história lendária, né? Não se sabe se o maculelê teria surgido realmente de uma luta, se o maculelê era um menino que tentou proteger uma tribo indígena. Então existem muitas histórias a respeito do maculelê. Na verdade é uma lenda, tanto é que o maculelê se transformou numa dança folclórica, né? A gente não sabe muito bem da onde que veio. Mas o que é interessante no maculelê? É uma dança que também, como a capoeira, é o tipo de uma luta, certo? Mas é acompanhada de uma música tocada, até mesmo cantada, e que também simula movimentos de luta. E agora eu vou chamar aqui a professora Kelly, que vai nos ajudar hoje a ensinar um pouquinho do maculelê para vocês, certo? Então, nesse momento, pega lá a sua garrafa PET. Se você não tem a garrafa, quiser pegar 2 toquinhos de madeira mesmo, o cabo da vassoura, né? Ou melhor se fazer sem nada também, para não se machucar, certo? Mas seria bacana se você tivesse as garrafas. Se não tiver, não tem problema. Vamos lá com a professora Kelly, então? Olha lá. Primeiro nós vamos marcar o tempo. Maculelê são 4 tempos. Vai lá, professora Kelly. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, novamente. Você em casa faz junto. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então, se nós estivéssemos dançando maculelê mesmo, da forma como ele é dançado, a gente estaria usando os bastões, certo? Mas nós vamos usar as garrafas para que ninguém se machuque, tá? Então vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Esse está super fácil, não está, gente? Tá, professora Kelly? Então, beleza. Manda ver o próximo aí, com você. Bate na garrafa. Dá. Isso. E o próximo? Isso, aí a gente tem uma movimentação das pernas, estão vendo? Passinho para frente, bate em cima. Perna para trás, bate embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Isso, você pode fazer uma variação batendo no chão, olha que bacana. Já vai sair mais um som aí. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso, facílimo, né, gente? Vamos misturar, professora Kelly, o primeiro com o segundo? Para o pessoal aí de casa ir gravando bem? Vai lá. Opa! Esse é o próximo, professora Kelly. Vamos os 2 primeiros. Batendo o ritmo. 1, 2, 3. Isso. E agora o próximo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo! É que depois com a música vai ficar mais fácil, né, Prof. Kelly? Que daí faz agitadinho e tal, entra no ritmo da música e manda ver. Vamos lá então? Com a música.
Muito bem, valeu. Obrigada, professora Kelly. Foi ótimo. Vocês viram que não é tão fácil, né, gente? Deu para cansar aí, hein? Imagina se exercitar aí, você que fica aí sentadinho no sofá todos os dias, dá uma levantada aí, coloca essa música e vai dançar uma ukulele para agitar o corpinho aí, tá? Senão vai ficar igual a Prof. Cris aqui, que tá toda quebradinha hoje, tá? Mas tá aqui para dar aulinha para vocês, tá bom? Muito bem. Praticamos? Ótimo, olha lá a música tocando de novo. E os objetivos, será que foram alcançados? Olha lá. Identificamos e apreciamos as formas distintas da arte africana e afro-brasileira, tradicionais e contemporâneas? Sim, com certeza. Parabéns para você que conseguiu captar tudo isso aí hoje, hein? E treinar a dança do ukulele em casa. Então, por hoje é isso, pessoal. E não esqueçam, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, gostaram da nossa história da aula passada? Muito bem, que bom que vocês estão gostando da aula de língua portuguesa com a professora Alice. E agora eu vou contar essa história para vocês, que vocês já conhecem esse livro, que eu já mostrei para vocês, que é do Ilan Brennan, A Viagem ao Redor do Mundo em 37 Histórias, com ilustrações de Carlo Giovanni. E a editora é Moderna. Inclusive, este livro, ele está autografado para mim. Olha que lindo! Eu adoro um livro autografado. E aí, nós vamos escutar a história hoje, O Conselho do Burro. Numa pequena fazenda da África do Sul, um fazendeiro possuía um boi e um burro. O boi trabalhava sem parar, 7 dias da semana, de sol a sol, arando, carregando, puxando. No final de tarde, o boi exausto foi descansar no estábulo. Por lá estava o seu amigo burro, que tinha poucos afazeres durante o dia. Muito cansado, meu amigo boi? Perguntou o burro. Você não imagina o quanto. O burro estava com o coração partido ao ver a feição do boi e disse: eu sei como ajudá-lo. Como? Amanhã, quando o fazendeiro vier, finja que está doente. Não coma, não beba e fique com a língua para fora. E se ele resolver me bater? E se ele resolver me matar? Perguntou preocupado o boi. Isso não vai acontecer. Todo mundo tem o direito de ficar doente. No dia seguinte, o boi seguiu os conselhos do burro. O fazendeiro, preocupado, deixou o boi descansar. Mas ele precisava de alguém para arar, carregar e puxar. Olhou então para o burro e não teve dúvidas. O fez sair do estábulo e trabalhar o dia inteiro no lugar do boi. Ao chegar arrebentado ao estábulo, disse: como você está se sentindo, meu amigo boi? O boi, que havia descansado como nunca na vida, respondeu: estou me sentindo ainda um pouco mal. Mais alguns dias de repouso e estarei novo em folha. O burro pensou estar fazendo uma boa ação para seu velho amigo boi. Deitou-se e adormeceu. De manhã bem cedo, novamente o boi foi poupado. Em compensação, o burro trabalhou até o limite de suas forças físicas. Ao chegar ao estábulo, no final da tarde, olhou para o boi e disse: vejo que sua cara está excelente. Amanhã volta ao batente, não é? De jeito nenhum, disse o boi. Estou com dores terríveis pelo corpo. Preciso de mais uns dias de descanso. O burro, não aguentando mais,
um dia de trabalho, aproximou-se do boi e sussurrou no seu ouvido. Então, eu queria lhe contar, mas sabe o que é? Eu ouvi o fazendeiro dizer que se você não ficasse bom amanhã de manhã, ele faria um belo churrasco para a família na hora do almoço. No dia seguinte, o boi estava de pé, com o corpo todo duro, Droga, desculpa. No dia seguinte, o boi estava de pé, com o corpo todo duro e um olhar que transpirava saúde. O fazendeiro atrelou o arado nele e o levou para o campo. E o burro nunca mais fez a burrada de dar conselhos para o boi. E pirilim pim pim, essa história termina assim. E aí, gostaram da história? E agora, quais serão as atividades que a gente vai fazer? Vamos ver? Quiz da nossa história. Quais as atividades do boi? O que será que o boi fazia? Ah, será? Vamos ver? Cultivo de vegetais como milho, arroz, feijão, trigo, soja, hortaliças e frutas. Arar, carregar e puxar carga. Nessa história, o que dizia? Produção pastoril ou não de bovinos, suínos, caprinos e ovinos. O que vocês acham? Será que é cultivo de vegetais como milho, arroz, feijão, trigo, soja, hortaliças e frutas? Olha lá, e tem mais uma lá, ó, engorda para churrasco. Olha lá, a quarta opção. Qual que vocês acham que é certa? Cultivo? Não, muito bem. E agora? Será que é arar, carregar e puxar carga? Ou a produção pastoril? Ou o boi só engorda para o churrasco? Muito bem, arar, carregar e puxar carga. Então não é produção pastoril e não é só engorda para churrasco. Nessa história a resposta é essa. Muito bem, para quem acertou. E agora, qual será que é a nossa segunda atividade? Qual o conselho do burro? O que será que o burro falou? Para que o boi fingisse que estava doente. Muito bem. Olha lá as crianças prestando atenção na história. E agora? Vamos ver a nossa próxima? O que aconteceu com o burro quando o fazendeiro viu que o boi estava doente? O fazendeiro fez o burro sair do estábulo e trabalhar o dia inteirinho. Muito bem! E agora vamos ver a nossa próxima atividade? Como o burro resolveu essa situação? Falando para o boi que o fazendeiro ia fazer um belo churrasco dele. Quem aí gosta de churrasco? Muito bem, palmas para quem acertou. E aí, você teria a mesma atitude do burro? Por quê? O que vocês acham? Qual seria a atitude que vocês teriam? E aí, gostaram da nossa aula? Hein? Pirilim pim pim, a nossa aula de língua portuguesa termina assim. Um beijo grande. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a professora Liz e até a próxima.